parou o compartilhamento, tá? Eu tava gravando no computador, botei pra gravar na nuvem. É, então, cara, assim, você não tem exatamente assim, dentro do uso do tempo verbal, só por ele mesmo, não tem como É, você saber se ele ô, está se João, referindo. Hã? a tela, eu acho que não tá compartilhando, tá? Foi mal. E eu que buguei aqui. Voltou? Aí, foi. Boa. Então, não tem como você saber exatamente, é, só pelo tempo verbal, se é uma ação que já se encerrou ou se é uma ação que acontecia com frequência no passado. Isso aqui é muito importante a gente entender, porque essa segunda aqui, essa ação que se iniciou no passado, está se desenrolando no passado, é o que corresponde ao nosso pretérito imperfeito. Então é importante perceber isso aqui, porque o tal do perfect no alemão, ele engloba também o que a gente chama de pretérito imperfeito em português. Uhum. É a tal da correlação do tempo verbal. Sempre que a gente vai estudar uma outra língua, a gente vai ver a correlação com o nosso tempo verbal, tem muita diferença. Ahn, Esse é o primeiro sentido, assim, do perfect. Em geral, cara, só para fechar assim, esse tempo verbal, inclusive no inglês também, ele é usado quando ele quer dar ênfase mais ao acontecimento do que quando aquela determinada coisa aconteceu. Entendi. Então, por exemplo, assim, tem uma situação de um sequestro acontecendo. Daí, de repente, o sequestrador liberou, sabe, soltou as pessoas que estavam lá. Ele tinha prendido. Quando isso acontece, é, vai aparecer assim, por exemplo, as hat Gehkeit, sabe? Vai aparecer Uhum. assim, no passado, uma frase no passado, nesse perfect aqui, porque ela demarca bem o acontecimento, não interessando quando aconteceu. Tá. Por exemplo, E. ah, ah, pode falar. Tá, aí esse segundo caso aqui, ó, ações que se iniciaram no passado seria e se desenrolaram É, no passado com alguma. frequência. Tá, nenhuma desses casos aqui é o caso do gerúndio ainda, né? Que a gente usaria. Ou é? Não, não é não. Não é não, né? Beleza. Não é não. Tipo, tudo aqui, tudo isso aqui envolve ação. Não, beleza, freguei. Tudo isso Tá. aqui envolve passado. O gerúndio ele vai envolver presente. Tá, mas não era esse caso assim que eu podia substituir, que substituía o gerúndio, no caso? Não, é o seguinte. O gerúndio, você está perguntando, tá falando do particípio um, lembra? Que termina tipo comment. Aí você coloca comment. Lembra disso? Lembro. Ou, Não, não, tô vendo confusão, então. Beleza. tá assim. Tá, tô vendo confusão. Aham. Tá, Tal, joia. beleza. O particípio é uma forma verbal lá que assim tá fora dos tempos. Não é uma questão de tempo verbal. Então, tá. Tá bom. Então, aqui, por exemplo, es hat geschneit, tipo, nevou. Então, assim, é um tempo verbal assim que ele está muito focado no evento. Se o interlocutor ele quiser destacar quando aconteceu, se era uma coisa que acontecia com frequência ou não, aí isso vai aparecer nos advérbios. Ele vai colocar algum advérbio assim. Por exemplo, es hat gerade geschneit. Tipo, nevou agora, sabe? Está nevando imediatamente. Ou es hat weiter geschneit. Tipo, nevou continuamente. Entende? Entendo. Aqui é que vai estar o restante do sentido aqui do tempo verbal. Vai vir alguma coisa escrita assim. Como acontece já no presente, lembra? Lembra que eu falei que o presente são as ações que acontecem com frequência, são ações que estão acontecendo naquele momento, portanto, função de gerúndio, e também pode ser ações que vão acontecer no futuro próximo. Tudo isso vai estar nos advérbios, no contexto, vai estar em outros lugares, não no tempo verbal, por ele Tá. mesmo. Uhum. O 2, vocês consigo acelerar um pouquinho. É, Esse aqui eu acho ele um pouco difícil de entender. Mas ele tem a ver, assim, eles chamam aqui de Allgemeingültiges.
Ver rapidão. Universal, absoluto. O que tem validade universal. Aqui, para mim, parece muito um contexto assim, Bruno, de como é que o pessoal fala isso, assim, de tipo de moral da história, sabe? Sei. Um pouco nesse sentido, assim. Essas frases, elas são construídas também no passado. Aqui, ó, tá escrito Ein Unglück, vou colocar aqui. Uma infelicidade ist schnell geschehen. Uma infelicidade é algo que acontece rapidamente, que aconteceu rapidamente. Aconteceu rapidamente, né? Wie schnell hat man nicht den Stab gebrochen? Isso aqui, ó, são todas uma dessas frases, cara. Puta merda. Beber depois do aniversário da aula cedo. Dizer das Volkes. Verlassen hat, so fliegt er seine Bahn. Essa última eu acho a mais clara. Ó, a última aqui, ó. Wenn der Pfeil die Sehne des Bogens verlassen hat. Quando a seta verlassen hat abandonou a, o arco, não, o elástico do arco, então a so fliegt er, a seta, né? Então a seta toma seu caminho. Como é que chama essa? Oh, meu pai, esqueci o nome disso. Provérbio. Sabe, esse tipo de mensagem proverbial, ela é construída também com esse tipo, com o perfect. Ela é construída assim, porque está se referindo a algo que acontece no passado e de certa forma vai se repetir. O Uhum. provérbio tem um pouco essa dimensão. Então, assim, quando você está falando assim, algum tipo de conteúdo assim que está se referindo a algo que acontece no passado e que deve se repetir ainda, você também usa o perfect. Então, Certo. é o que ele chama aqui de Bezug auf Allgemeingültiges, que é relação com frases de validade universal. O frases eu que coloquei aqui, mas é nesse sentido. Três. Esse três é muito importante, que é a relação do perfect, do passado, né, com o futuro. Então, Bezug auf Zukünftiges. Isso é muito curioso no alemão, como eles bagunçam os tempos verbais. Deixa eu pegar o exemplo aqui do livro, pra você. Ó, a frase dele aqui. Morgen hat er sein Werk vollendet. Tem mais algumas frases, vou ficar só nessa pra gente não ficar tempo demais. Mano, isso aqui, essa frase está sendo construída aqui com perfect, hat vollendet, que significa hat vollendet, completou. Mas esse aqui, ó, esse advérbio, amanhã, ele vai mudar o sentido do perfect aqui nessa frase. Então, literalmente, é amanhã ele completou sua obra, né? Lá em verbo, sua obra. Amanhã ele completou sua obra. Percebe que isso tem uma contradição, assim, que você está falando de algo que terminou no passado, já Uhum. completou, mas por Uhum. outro lado você está falando que isso vai acontecer amanhã. Uhum. O perfect é usado para isso, assim, uma coisa que vai acontecer no futuro e vai ter um encerramento lá, nesse futuro geralmente determinado pelo advérbio, né? Que no caso amanhã. Ou seja, uma loucura. Você vai usar o tempo verbal do passado, vai falar de uma coisa que vai ser completada em breve ainda. Para traduzir isso aqui, aí é interessante, porque para traduzir aqui, uma tradução um pouco mais literal funciona. Por exemplo, você tem que traduzir assim: amanhã ele terá completado sua obra. Uhum. E aí é curioso que aí o hat, que geralmente é só um auxiliar, a gente não traduz ele, né? Aqui ele precisa ser traduzido. E a gente passa ele para o futuro. Certo? Certo. O 4, o tal do Szénisches Perfekt, que é o perfect cênico.
Passado cênico, que é muito simples isso aqui. Quando você está narrando uma situação, contando alguma coisa, e tem algo que aconteceu antes do que você está falando, você tem que usar o perfect nesse momento. É tipo assim, quando. Tá ligado quando você está falando no passado e tem uma ação que aconteceu mais no passado ainda, aí você tem que usar o pretérito mais perfeito? Hum, Mesma situação. Então, né, simplesmente aqui, perfect cênico, ele indica a posição de um acontecimento no interior da frase. Então, está narrando a frase, né, tem um certo elemento. Alguma coisa aconteceu antes daquilo, aí você tem que usar o perfect. Tudo bem? beleza. Bora pro pretérito, então. Cara, o pretérito, ele é muito mais simples. É, O único uso dele, quer dizer, o único uso dele mesmo. O único uso dele tem a ver com a narratividade. Então, ele é um Erzählen modus. É um modus de narração. Isso aqui tem em alemão e tem também em francês. O pretérito no francês funciona mais ou menos igual, caso você tiver memória. A diferença, sim, com relação ao perfect, é um pouco razoavelmente grande, porque ele não vai dar conta de todos esses casos aqui. Um, dois, três e quatro. Ele não consegue reproduzir tudo isso. Ele reproduz só o primeiro. Só que ele reproduz o primeiro, essas ações aqui, tratá, tratá, ele reproduz o primeiro dentro de um contexto em que você está narrando ou dentro da forma de escrita. Isso aqui vem um pouco também assim do alemão arcaico e de uma dimensão mais arcaica das línguas que tinha um tempo verbal para você escrever e um tempo verbal para você falar. Isso ainda existe na Alemanha, por exemplo, mas assim a literatura começou a bagunçar isso um pouco. Por exemplo, o Proust tem a mesma situação em francês, o pretérito e do perfecto em francês. O Proust começa o livro dele narrando uma coisa no passado, só que ele começa falando do perfect, como se fosse correspondência ao perfect, que é o tempo verbal da fala, não da escrita. Então, assim, a gente está lidando com uma coisa que era mais bem definida antigamente e agora ficou um pouco mais bagunçada. Mas, enfim, ele é só um modo de narração. Então, tempo verbal que relaciona com o passado em contextos de narração. Então, quando você vai contar uma história para alguém, em contextos de escrita formal e, raramente, mas ainda existe, em contextos de conversação formal, mas muito raramente. Isso aqui, não sei, o chanceler da Alemanha conversando, sabe, com o primeiro-ministro, uma coisa assim, talvez. Mas é muito, muito raramente. Em geral, todas as pessoas já usam, assim, na expressão oral já usam o prefixo, não o pretérito. Como que ele se relaciona com o prefect? Rapidão. Ele consegue se relacionar com esse primeiro sentido aqui, relação com o passado. Deixa eu ver. João, Diga. dá um zoomzinho no Word, por favor. Não, não, menos. Eu quero ver tudo. Aí tá. Só pra poder ver as frases. Isso, tá bom assim. Entendi. Você quer. Só pra eu poder ver. Ler tudo, tá ligado? Tá cortado, né? Bom, bom. Foi bom. Assim que fica bom. Ó, ele é esse modo aqui de narração. Esse modo de narração aqui, é, ele se relaciona com o primeiro sentido do perfect e só, e mais nenhum.
Então, o que significa dizer o seguinte: você pode, aqui na, na frase que eles trazem, né? Você pode trocar aqui Columbus hat America entdeckt. Entdecken é verbo descobrir. Você pode trocar por Columbus entdeckte America. Desde que esse segundo aqui seja um contexto de narração. Você esteja narrando uma história. Tá. Numa conversa informal, você vai usar esse aqui. O restante, o pretérito não faz. Tem aqui uma explicação para cada um deles. Acho que a gente nem precisa ler. Uhum. Porque, em todo caso, ó, o contexto aqui dos provérbios, está escrito aqui, pretérito não dá conta. Depois, pretérito na relação com o futuro, também não dá conta. Quer dizer, perfect e pretérito são só substituíveis nesse primeiro sentido aqui, quando engloba essas duas possibilidades. Ações que se iniciaram no passado e já se encerraram, ou ações que se iniciaram no passado e se enrolam no passado com alguma frequência. Só nesses dois casos. Com a diferença de que um é para estar no contexto específico da narração e o outro não. O outro está no contexto específico de uma troca, assim, de uma conversa qualquer, assim, uma conversa mais geral. Pode ser uma conversa teórica ou não. Se é narração no sentido assim, de eu vou contar uma história. Uhum. Fica bom assim? Eu posso, de repente, buscar mais coisa para a próxima. Não, tá, acho que tá claro. Tá claro isso Ah, aqui. bom, então beleza. Agora, né, a gente explica tudo isso aqui, só que você vai ver que assim, a gramática é uma sistematização, né? E o que acontece, assim, nas obras, nos textos de filosofia, de literatura, principalmente, e, assim, na própria conversa cotidiana, não é exatamente o que o livro está prescrevendo. Isso aqui é Uhum. um campo de referência para a gente poder voltar na hora que a gente quer traduzir e tudo. Mas os textos, eles são vivos, né, cara? Infelizmente tem isso, assim. É um receituário, mais ou menos, né? Enfim, são os problemas, assim, de estudar a língua, né? Está sempre se referindo a uma coisa morta, que é a gramática, e se confrontando ela com uma coisa muito mais viva. O próprio Marx, ele varia muito. Você reparou como ele varia? Uhum. Como que a gente explica isso, né? Eu não sei direito. A gente pode, a partir de agora, assim, a gente pode tentar explicar, assim, bem o que se encaixa o perfecto e o pretérito do Marx. Mas isso é tema até de pesquisa, né? Que a gente vai pesquisar como Marx usou o perfecto no manifesto, sabe? Esse tipo de coisa. Tá bom? Boas. Esse aqui eu acho mais legal, cara. Sinceramente, eu acho demais. Ele se referir ao futuro com... O alemão se referir ao futuro com o passado. Uhum. Muito, muito bizarro, por um lado, mas muito inteligente, pra você não criar outro tempo verbal. Mas eles têm futuro, né? Tem futuro, pode ficar tranquilo. O futuro eu acho que eu não cheguei a ver, nem quando eu tava antes da pandemia, assim, que eu tava vendo. Não lembro Não, de ter chegado. Não. futuro é facinho. Tem outro verbo auxiliar, verbo werden, mas ele é facinho. Bom, vamos lá então? Bora. Diminuir um pouquinho aqui. Aí nós voltamos a ser só pro... Beleza. Cara, nós estamos aqui. Quer que aumente um pouco? Não, tá bom. Então, tá bom. Tá, se você quiser aumentar, não sei, pra você, assim, mas eu consigo ver, tá de boas aqui. Aqui vai também. Ó, essa primeira frase, se puder ler ela, por favor, ela já tem uma coisa um pouco diferente aqui, que é essa relativizados com das aqui, que vai aparecer retomando da aqui. Já apareceu uma dessa, assim, em outra ocasião, eu já meio que sanei, assim, sem explicar. A gente vai seguir assim por enquanto ainda também. Se puder ler, Segundinho. Só o da. hein, Bruno? Oi?
Se puder ler aqui no começo. Não, só um segundo só. Só abrir um doc aqui. Ah, tá, foi mal. Um segundinho. Tá. Unser é porque. Aí é porque. É porque, né? Ou não? Não, é porra. É porre. Já. Unsere Epoche, die Epoche der Burge, Burge, Burgeoisie, É francês aqui, bourgeoisie. bu- der, como? É, bourgeoisie é Bourge- estrangeirismo que o alemão pega e ele Bourgeoisie. repete a pronúncia, assim, a pronúncia do francês mesmo. Die Epoche der Bourgeoisie zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass sie dies Klassengegensatz waren, Varei, É, Vareien, Einfachen, aí é o com fé. Lembra que na ver, pronúncia aha, tem que dar uma falhinha? vereinfacht, E a Vereinfachen. Sem pegar esse R e fazer Verein. Tipo, é Verein. ver, vereinfacht. É, se comporta como se tivesse uma separação. Contendo fim, né? É. Isso. Ver, vereinfacht hat. Vereinfacht hat. Boa. Então, unsere Epoche, die Epoche der Bourgeoisie, zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass sie die Klassengegensätze, está no plural, Gegensätze vereinfacht hat. Bom, unsere Epoche, Da nossa época, né? é, deixa eu botar A aqui. época da burguesia. Já, Deixa eu ver. nossa época, a época da burguesia. Então começou, né? Unsere Epoche, sujeito. Aí vem o aposto, die Epoche der Bourgeoisie, que é uma explicativa aqui. E aí continua a frase, posição 2 chegou o verbo. Zeichnet sich jedoch dadurch aus. Zeichnet significa desenhar, delinear, esboçar. Mas aqui, ó, é um verbo separável. Você fragou? É, Auszeichnet. Ja, auszeichnen. Que significa? Tem de cabeça aqui esse. Aqui não tá achando, não. Não? Distinguir. Deixa eu ver. Auszeichnen. Distinguir. É, ó, verbo reflexivo. Auszeichnet sich. Se distingue. Se distingue. É dor. Contudo. E agora essa frase eu vou aliviar aqui para você por causa dessa questão aqui. Vou começar a explicar um pouco essa estrutura para você, sem trazer ainda, viu, a gramática. É o seguinte, quando aparece isso aqui, Bruno, uma, uma frase, né, que vai ter uma quebra, a frase, oração principal, que vai ter uma vírgula aqui para começar uma oração subordinada, com das, com esse das, pode ser que na primeira frase tenha um da já antes. Aí pode ser da dus, pode ser da für, pode ser da gegen, depende do sentido da frase. Mas esse da aqui, ele está antecipando o mesmo objeto que vai aparecer na frase seguinte. Em português, a gente pode até traduzir literalmente, fica um pouquinho deslocado, mas funciona também. Por exemplo, nossa época, a época da burguesia, se distingue, contudo, da dus, preposição através, lembra? Através, por, Uhum, uhum. se distingue através disso que vem a seguir, que
sie, die Epoche, né? Que ela vereinfacht hat. Consegue traduzir esse aqui só? Esse perfect? Essa frase é famosa até. Zets é palavra, né? Frase. Não, É, mas aqui é Gegensatz, é oposição. oposição, né? É, mas se for só Satz, sim, é frase. Você quer traduzir só essa frase ou o sentido todo? Desastre, né? Ali, ou até o. Pode ser só o finzinho aqui. Esse Fahren aqui, né? É simplificar, né? Aí o passado aqui Uhum, simplificou boa. a oposição de classes, Exato. que aí seria assim, ela simplificou a oposição de classes, né? Isso mesmo. A época da burguesia, no caso. Exatamente, essa época, a nossa época. Olha só como fica a tradução literal. Por causa desse dadurch, que está antecipando o das que vai vir depois aqui. Nossa época, a época da burguesia, se distingue, contudo, através disso, que ela simplificou a oposição de classes. Literalmente é isso. Dadurch, através disso. Até colocar aqui, para ficar bem marcado, sacou? Uhum. Em português, a gente não escreve tanto assim, não. E quando aparece esse tipo de frase em alemão, geralmente o tradutor toma muita liberdade. Eu não vi como é que tá naquela tradução que eu coloquei, mas o que eu vejo muito eles fazerem é assim, ó. Nossa época, a época da burguesia se distingue, contudo, através da simplificação, da oposição de classes. Então, esse tipo de construção em alemão ela é mais comprida do que em português. Uhum. Entendi. Eu não gostei muito dessa, não. Simplificação da oposição. Se fosse uma tradução que eu estivesse fazendo, eu ia ficar pensando vários dias, capaz. Bom, basta você lembrar disso, tá? Quando vier Uhum. esse, né, uma frase com das e tiver uma preposição junto com da antes, é esse tipo de construção aqui, e esse da ducha aqui, ele está antecipando o que vai vir depois. Por isso você pode juntar as coisas. Bora para a próxima? Bora. Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große, feindliche Lager, in zwei große, einander direkt gegenüber Entende? stehende, Não. stehende Klasse. Bourgeois, Franceses, bour, bourgeoisie. bourgeoisie und proletariat. Aí É volta pro... francês também? Não, né? Não, volta pro alemão. Uma bosta, né? Ler essas coisas assim. Não, eu odeio francês, aí. Vou parar de dar exemplo com francês para você na Eu aula. odeio francês. Sério. É o meu trauma da graduação, assim. Ai, mano. Ó, só uma coisa aqui. Você falou de ganze Gesellschaft. Esse E aqui é, na verdade, é um E. Die ganze Gesellschaft. Quiser, Ja. So, quiser die achar. ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große feindliche Lager. In zwei große, einander direkt gegenüberstehende Klassen, Bourgeoisie und Proletariat. Essa frase é, essa tá fácil. Bora lá. Presente, spaltet sich. Tem aqui umas preposições, mas nada grave.
Só talvez um complicadorzinho aqui. Vamos lá. Como é que a gente traduz? Calma aí. Die ganze Gesellschaft. A sociedade inteira, né? Algo assim. É. Agora, Ó, esse espalta decompõe? Decompor. Esse espalta de que tá no passado, né? Ou não? Não. Ah, não, não, tá tá no presente. conjugada, porque é terceira, né? A sociedade. É. A sociedade. Só uma É, coisa, o ganz é mais todo do que inteiro, viu? A sociedade toda. eu ia Assim, falar, tô pegando no pé, né? Pode ficar eu ia tranquilo. falar o todo social. Sociedade toda. Sociedade toda é decompôs, né? Deixa eu ver, Spalter, eu acho que tem uma tradução melhor. Decompõe. Decompõe, né? Certo. Tá no presente? É, no presente ainda tem os ist, né? Seria se decompõe. Se decompõe mais e mais em em dois grossos tamanhos. Eu acho que o melhor aqui é dividir-se. Realmente não é o primeiro sentido do Spalter, mas vai ficar melhor, se divide. Se divide mais e mais. Divide-se mais e mais. Se divide mais e mais. In zwei große feindliche Lager. Em duas famílias. Feindlich é bom. Freundlich, amigo, amigável, né? Feindlich, inimigo. Então, der Freund e der Feind, o amigo e o inimigo. Lager é uma palavra que Mano, tem, aqui apareceu muita coisa pra esse lagar aí. é, Tipo, nossa, apareceu depósito, uns negócios assim. é o Mas é primeiro isso mesmo? sentido é depósito. É, eu traduziria por campus. Agora, o que eu não achei aqui foi esse grosser aqui. Não é tamanho, né? É, uai. É Grande. tamanho? Ah, Tamanho não, né? Mas tipo assim, ó, der groß, assim, com letra maiúscula, é o tamanho. Agora, große significa grande. uhum. Ou groß só, né? Esse E já é a declinação que a gente vai aprender na próxima aula, começar. Mas aqui é in zwei große, em dois grandes Depósitos depósitos, eu de colocaria inimigo, campos inimigos. campos inimigos. Em dois grandes campos inimigos. Em dois grandes, Em dois depois grandes. Opa! Na inimigos. real, é zwei große, aí große aqui é adjetivo de classe, não? Hum. Então é duas grandes. Calma aí. Em duas grandes classes, einander direkt gegenüberstehend. Calma. Ó, gegenüber é uma preposição também. Significa diante, né? Tá de frente. É isso, né? Deixa eu ver. Tem algumas preposições meio estranhas ainda. Opostos, tá? Melhor opostos. É, opostos significa frente a frente, mas que vai ficar melhor opostos. O que que a gente tem de elemento aqui, hein? Tá vendo esse stehend? Aham. Ele está sendo produzido a partir daquele particípio primeiro que eu te falei. Verbo stehen, colocou stehend aqui, que é o nosso particípio presente. Então, lembrando, particípio presente em português. O verbo estar, né? Seria
literalmente os estantes, né? Na verdade, que estantes. Tá, Beleza? beleza. Faltou só traduzir. Calma. É, duas grandes, em duas grandes classes, através, né? Não, não. Um ao outro, Uhum. Direct. é direto mesmo? Eu acho que aqui é mais advérbio, hein? Diretamente. Exatamente. Gegenüber você falou que é através, né? Tinha comentado que Oposto. oposto. Já. É um quebra-cabecinha aqui. Só mudar a posição delas aqui que a gente consegue colocar em português. Que estão opostos, né? Em duas grandes classes, Uhum. é, diretamente, Bom, funciona, eu acho. Diretamente. diretamente. Calma, em português seria alguma coisa como isso, que estão diretamente opostas uma à outra, né? É, não tá ruim não. Que seria Estão diretamente opostas uma à outra. uma à outra, exatamente. Mas Literalmente é isso. é que aí, tipo, é que a disposição ali é muito diferente, aí, tipo assim, dá uma bugada, sabe? Mas seria isso, né? É. Então, isso que eu te falei que vira um quebra-cabeça, sacou? Tem Uhum, que mudar a posição aqui para a coisa verter para o português. uhum. Burguesia e proletário. Tem que tipo, puxar o Gegenüber stehend para o começo, Uhum. aí depois vem o diretamente, depois que vem o Einander. E o Klassen ficou lá no começo. Burguesia e proletariado. Boa. Jogar para cá, jogar nossas cabecinhas aqui pro cantinho. Bom, próxima frase. Aus den Leibniz des Mittelalters gingen die Buffen, Fun, seria? Fale. Fun, Fanbürger der ist ersten Já. State hervor, É a for. Já. hervor. Vamos só Aus, dela. tá, Aus den Leibeigenen des vai. Mittelalters gingen die Pfahlbürger der ersten Städte hervor. Leibeigenen, eu não lembro mais. Essas palavras que vêm no... muito antigo. Leibeigen. Acho que era membro da guilda? Não. Não, outra. Servo. Tá. Nossa, que bagunça isso aqui. 1 milhão de barras do zoom aqui na frente, você não consegue ver. Tem hora que complica mexer aqui. Bom. Aus den Leibeigenen des Mittelalters gingen die Pfahlbürger. Esse Pfahlbürger eu lembro, que já aparece em outros textos. Você quer ver aí? Dá uma pesquisada, ver que você fazer o quê, né? A gente está ensinando a pessoa a traduzir, é bom deixar ela fazer um pouquinho. É, Poste, estaca apareceu aqui? Não. Não, deixa pra lá então. É pequena burguesia. Ah, A pequeno. palavra antiga para pequena burguesia. Entendi. Depois virou kleine Bürger mesmo, mas é.
Primeiro tinha Fallbürger. O Marx descreve assim em alguns momentos. Então, né, beleza. Tem esse vocabulário aqui, o restante esteta, cidades, né? A gente conhece isso aqui. Die Stadt, die Stadt no singular, die Städte no plural. E o verbo aqui, Bruno? Cadê ele e que tempo verbal que ele tá? Achou ele? Peraí. Lembra que é a posição 2, hein? Que não é necessariamente a segunda palavra, né? Pode ser um. É o Gingen. Uhum. Tá no passado, né? Tá no passado, no É o Gingen. pretérito. É o Gingen. Do gehen, exato. Ele é um verbo separável aqui, ó, ao finzinho. Então, é um verbo separável no passado. Hervorgehen no presente, no infinitivo, né? É, esse é. O que que era Leibniz, né? Mesmo? Servos. Os servos. Tá. Isso Hervorgehen, você viu aí o que que é? é destacar, né? Destacar? Não sei. Aqui parece como destacar, sublinhar. Aí Não é tem alguns resultar? Deixa eu ver. salientar. Aí salientar aqui. Não, é proceder. Procedure. Come out. Ó, aus aqui ainda. Exatamente com o comecinho da frase. É emergir, originar, resultar. Come out, originar. Come out, resultar, quer dizer. Tá vendo aqui o comecinho com aus? Aus den Uhum. Leibeigen. O dict ele é muito bom por isso, viu? Os outros dicionários nem sempre eles trazem assim o verbo com alguma preposição. Bom, mas então, né, é um resultar, então. Vamos colocar resultar. Aus den Leibeigen des Mittelalters. Sobre esse, Resultar resulta de, né? mas esse aus aqui é a preposição de sobre, né? Não. Não, é a preposição de origem, o aus. A gente traduz por do mesmo, Não. a partir, A, par- a essas par- traduções. aham. A partir dos servos Pode ser. da Idade Média Uhum. resulta a pequena burguesia. Ó, o tempo verbal, em passado, resultou. Resultou. É. E perceba aqui, cara, como o pretérito aqui está sendo usado no sentido de narração e ele não é o nosso imperfeito. Se eu falar resultava aqui, eu cago na frase, Uhum. percebe? Tem que ser o tal do resultou mesmo, que ele está narrando uma coisa que já aconteceu. Entendi. Bom, resultaram, né? Gingen, EN aqui. Aham. O sujeito está aqui, ó. De Fallbürger. Resultaram a, a pequena, Pequenos burgueses. os pequenos burgueses E dos primeiros estados, cidades. cidades. Boa. Ó, só lembrando, aqui está o sujeito, hein? O alemão inverteu. Em português a gente vem aqui e faz o quê? Põe uma vírgula. A partir dos servos da Idade Média, resultaram os pequenos burgueses das primeiras cidades. Os pequenos burgueses das primeiras cidades. Seguindo, por favor. Aus dieser Pfefferbürgerschaft entwickelten, né? São três palavras, né? Não, é verbo entwickeln. Entwickelten.
Sich Ó, des ersten Elemente der Bourgeoisie. francês, deixa pra lá. Bourgeoisie. Bourgeoisie. Ó, o Marx está reproduzindo a mesma estrutura da frase anterior, hein? Que é muito comum nesse tipo de texto, assim, repetição de sonoridade, repetição de começo, porque é um texto muito retórico, um texto de convencimento. Aus dieser Abfallbürgerschaft entwickelten sich die ersten Elemente der Bourgeoisie. Mesma coisa, hein? Começou do mesmo jeito. Ó, a gente usou a partir antes, então vamos a partir. Dessa pequena Schaft. Aham, burguesia, ué. Essa pequena burguesia. Não, é, mas é porque tá, tem um shaft ali no meio, né? Tem. Que aí seria. Aqui, bourgeoisie. Mas não muda nada. Não, Bürgerschaft. mas não muda nada na palavra. Mudou, ué. Antes era pequenos burgueses, agora é pequena burguesia. Ah, entendi. Então, a partir dessa pequena burguesia, Essa pequena burguesia. entwickeln, desenvolver. Desen- No falando infinitivo do verbo, hein? Aqui, ó. Entwickeln. Desenvolver. Desenvolve-se Ó, olha esse T por causa aqui. dos is ou não? Ah, Ele não tá no presente, não. desen- desenvolveu. E ó, pretérito de novo, igual a frase anterior. Desenvolveu-se. Ou se desenvolveu os primeiros elementos da burguesia. Uhum. E o sujeito é quem aqui? Tá assim demais, vai. Burguesia, não? Não, Não é. não é? Ó, é que o. Como é que chama isso, meu Deus do céu? Cabeça ruim hoje. A ordem direta. A ordem direta está invertida. O Marx está começando aqui com aus. Isso aqui são elementos que costumam vir mais na frente na frase. Então, o sujeito, a gente espera que ele venha no começo, aqui ele está deslocado. Nas duas frases. Na primeira frase aqui, ó, a partir dos servos da Idade Média resultaram os pequenos burgueses da primeira cidade. Aqui, ó, vamos reescrever na ordem direta para você perceber. Na ordem direta é assim: os pequenos burgueses das primeiras cidades resultaram a partir ou do servos da Idade Média. Isso aqui é ordem direta, beleza? Em português, quando a gente inverte, eu quero começar com a partir, essas inversões são sempre retóricas, né, estilísticas para dar destaque para algo. Em português, quando a gente inverte, a gente tem que pôr uma vírgula. Em alemão, não. Então, eles podem mudar aqui a posição sem colocar nenhuma vírgula. Mas o sujeito permanece a outra palavra lá na frente. É die Pfeilbürger der Hum. ersten Stadt hervor. Depois aqui também, né? Die ersten Elemente der Bourgeoisie. Também é o sujeito na frase seguinte. Quando você não conseguir descobrir onde é que está o sujeito, olha o que está no nominativo. Vai para o nominativo. Igual aqui, ó, vamos pegar a segunda frase. O que está no nominativo? Vem aus. Aus é uma preposição que pede sempre dativo. Então, aus dieser Fallbürgerschaft. Bürgerschaft é feminino. Dieser, ER, não pode ser nominativo isso aqui. Aí depois vem die ersten Elemente. Elemento é plural. Die, provavelmente é aqui, sacou? Uhum. A gente consegue mais um? Bora. Então vamos. Die Ent Ente, Deckung. Entdeckung Amerikas.
Die Umschiffung Afrikas schufen der aufkommenden Burguesie ein neues Terrain. Já. Terrain? Terrain? Não Terrain? sei. Não sei a pronúncia. Eu falaria terreno, deixa eu ver. Terrain. Ah, você não ouviu, não, mas é terrano. Não ouvi. Ouviu? Uhum. Ah, que bom que compartilha. Quer dizer que se eu compartilhar o desktop vai até o som? Eu acho que sim. Eu ouvi, Não. pelo menos a pronúncia. Nossa, resolveu uma questão prática pra mim agora, eu não tinha ideia. Deixa eu ver, põe de novo. Terrain. Aham, Ai, que bom. parece pra mim. Eu ficava saindo do desktop compartilhando o áudio só. Burro demais. Bom, essa frase está na ordem direta. O primeiro elemento que está aparecendo aqui, né, já é o Gente, sujeito, já ajuda nós. gente, E ó, decken, cobrir. Entdecken, descobrir. a descoberta da América, E um ó, chifre, um o chifre é bom. realocamento aparece aqui. Não, não é não. Peraí, então, deixa eu ver no Dict. Eu não procuro direto no Dict, porque às vezes é umas palavras em inglês que eu não sei o que que é. Aí, tipo, não facilita muito, não. Eu sei. É chato mesmo isso. Refinanciamento? Não. Não, Aparece aqui, ó. Refinancing. tá. Não, vamos pensar com a cabeça mesmo aqui. Foreshadowing. Cabeça de linguista, assim. Ó, shift. A gente não sei se a gente viu essa palavra, mas a gente sabendo o que que é shift, que é o barco, já ajuda muito. Tá vendo que aqui no meio tem shift Uhum. e tem antes. Uma preposição que significa em torno de. Cara, Schiffung é barcação, né, navegação, mas navegar em torno, certo? A gente tem uma palavra para isso. A gente fala isso na quinta série até. Você lembra? Para navegar em volta? Ah, circunnavegação. Aí você forçou a amizade. Ô, louco. Eu achei que era a palavra mais óbvia do mundo. Porra. Circunnavegação. Que é isso? Da África. Não tô sabendo nem escrever. Deixa eu ver como é que é agora, fiquei curioso. Ah, circunnavegação. Mas existe, não tô brincando, não. Ah, não, tá certinho. O Word que tá de sacanagem comigo. Circunnavegação da África. Ó, de novo aqui aquela relação de posse, colocando um Szinho depois. Depois de América, depois de África. Uhum. Mesmo funcionamento do genitivo, né? Agora, Schufen. Chufa. Cara, SCHU geralmente é pretérito, viu? Pretérito de Schaffen? Não. Uhum, É? é. Criou. Eu acho que criar acho que pode ser uma boa aqui. Criou of Command. Of Command, né? É. Aufkommen, Sur, surgir. surgir, né? Surgir. Emergir. Não, eu não sei se eu posso usar. É surgimento, né? Poderia usar, né? O surgimento da burguesia. Criou. Dá pra ficar melhor, mas tá quase. Criou. Ó, presta atenção que é participo primeiro, hein? Aufkommenden. Então, não é assim o surgimento da burguesia. É a burguesia que tá surgindo.
criou a burguesia surgente, É, emergente. emergente. Acho que ficou bem marcado essa. Burguesia emergente. Terrain, Terreno mesmo. terreno. Em novos terrenos. É. Só que terreno aqui tá no. É isso que eu ia te perguntar. O que que é acusativo e o que que é dativo aí? Então, o terreno aqui, ele tá. Ele é singular, não é? Tá aqui, né? É. Aqui é um pouco ruim de você descobrir, porque eu não expliquei os adjetivos ainda. Mas esse Neues aqui, ó, é das terreno, né? Uhum. Esse S aqui tá marcando que ele tá, né, ou acusativo ou nominativo. Como a gente já viu como nominativo é aqui antes, né? Então o terreno tem que ser acusativo. Outro modo de descobrir, né, é que a ordem direta do alemão traz o dativo antes do acusativo. Entendi. Então a descoberta da É, América. eu tava bugado porque foi, ué, mas eu achei que o novo ali tava no plural. Aí. Mas não é assim, né? O plural de novo, né? Ué, Acho não que é. não, acho que é Neue, eu acho. Algo assim. Tem que ver como é que como é que substantiva. Entendi. Mas aquele é adjetivo mesmo aqui. Uhum. Eu vou começar a trazer os adjetivos para a gente. Eu queria só marcar esses tempos verbais primeiro. Mas agora dá para a gente avançar nos adjetivos, vai facilitar a leitura. Bom, descoberta da América, circunnavegação da África. Criaram. Em português, a gente geralmente traz o objeto direto primeiro, né? Então, acusativo. Criaram o quê? Eu tô vendo só, eu tô pensando só se é a burguesia emergente, a burguesia criaram a burguesia emergente em novos terrenos. É isso, né? Não, Não, hein, não. criaram Ó, criaram ein neu. criaram um novo terreno Boa. para a burguesia para a Para a burguesia burguesia emergente. emergente. Muito bom, isso aí. Bora? Der Ostindische und Yeah. chinesische Markt, die Kolonisierung von Amerika, der Austausch mit den Kolonien, die Ver Vermehrung, É a Merlin. Vermehrung der Tauschmittel und der Waren überhaupt gaben Acho, Handel. acho que pode parar no verbo aqui, no Gaben. Porque tem um Gaben. monte de coisa que ele está enumerando antes. Vamos traduzir elas primeiro. Tá. Pode ser? Ó, der Ostindisch. É, Ost aqui é de oriental, tá ligado? De Osten, Oriente. Ou leste. Aí esse Ostindisch é a Índia Oriental. O mercado, então seria tipo o mercado oriental chinês? Isso aí. O mercado oriental. É... Não, peraí. Ostindisch. Indisch é indiano, né? É o mercado. São dois mercados aqui. O mercado Hum. chinês. E das Índias Orientais, o que que você acha? Aham. E das Índias Orientais, adaptando, né? Aí esse colonizeram é a colonização, né? Uhum. A colonização da América, Ja. Der Aus, Austausch, Austausch, eu acho que é troca, comércio. Troca, pode ser. é. Mas aqui aparece comércio também. Parece? Só ver rapidão aqui.
Ai, caralho. Achei. É, intercâmbio, troca. Troca tá bom. Troca permite intercâmbio. A troca? Não, intercâmbio, né? Não sei, Com né? as, Ó, com as colônias. e ó, Miden Colônia. Dativo aqui, hein? Uhum. Ó, coloni no plural, sem o N. No dativo plural, coloca um Nzinho. Certo. Miden Colônia. Die Vermehrung der Tauschmittel. Ops. É, merda. Ó o meio da palavra. Mehr, mais. Tem alguma Uhum. coisa a ver com mais. Reprodução. Reprodução? Deixa eu ver aqui. Tem multiplicação também. Pode ser. Der Tausch. Schmittel. Vermehren, multiplicar, aumentar, crescimento. Pode ser o aumento. É uma multiplicação também. Der Tauschmittel. A multiplicação do meio de troca Uhum. e da barra. Mercadoria. Uberhaupt. Acima da cabe. Não. Ó, em geral, às vezes dá para traduzir por sobretudo, mas costuma ser em geral. Uberhaupt, É, em geral. eu acho que aqui, esse var, eu não tô achando que ele tá no plural. De varra, de verra, tá no plural. Então, é multiplicação do meio de troca no singular e das mercadorias em geral. Beleza? Beleza. Detalhe, hein? Você viu que são dois genitivos aqui. Um tá do lado de Vermehrung, então a multiplicação do meio de troca. Aí vem und, e esse der aqui, ele tá também fazendo genitivo. Também é multiplicação das mercadorias. Beleza? Ok. Der. Gaben. Não, esse. Doações? Não, Não. ué. Gaben é o passado de. Aqui tá no pretérito. Passado do verbo geben, dar. Given. Da- Deram. Deram. Boa. Ao. Então aí, ó. Ferrando. Ao comércio. Ao comércio. Boa, cara. Já meteu o dativo aí. Deram ao comércio. Ao comércio. Schifffahrt. Schifar. Schiff, barco. Fahrt, viagem. Navegação. Aham. E Fahrt, essa que você tá aí na tela, provavelmente, é feminino, né? Uhum. Então, esse der aqui, de novo, dativo. Então, deram ao comércio. A, Deram na- também ao. a navegação. A indústria. Botar um E aqui. E a indústria. Indústria. Aufschwung. Sigue. Canton. Gekannt, Não é conheci. Conan. Conan? É o passado do. Não. É do Kennen, conhecer. Kenan. Aham. Gekannten,
É o particípio segundo, Conheceu, né? conhecido. Conhecido. Aufschwung. Lideram a indústria. A conhecida retomada, recuperação. No meu Aufschwung. dicionário não tem, deixa eu ver aqui. Dict. Ah, rapaz. Boom, né? Absurd. Como é que a gente traduz isso aqui em português, hein? Vamos ver. Aí, quando falha o inglês. Absurd. Elevação, surto, aumento. Crescimento, É um talvez. crescimento. É que é esse sentido de boom. Crescimento. É tipo assim, um crescimento repentino, entende? Uhum. Bora meter um crescimento, tá bom. Einen nie gekannten Aufschwung. Um crescimento. Conheci, é, Ni, você se lembra? não, eu ia chutar aqui, mas Nicht, não. Ni, nunca. nunca. Nunca conhecido. Um crescimento nunca conhecido. E, E aí também esse DAC, ele é daquele esquema que você tinha falado no começo do texto? não. Não. É uma palavra mesmo. Aquele esquema é quando tiver uma oração subordinada que começa com Entendi. das, Ah, assim, entendi. ou Entendi. das, assim. Tá, entendi. Entendeu? Assim. Uhum. Para quê? Ao elemento revolucionário na Zerfallen. É. Zerfallen, declínio. Zerfallen, aqui Zerfallend, declinante. Como é que a gente fala isso? Uma pessoa está em decadência. Em decadência pode ser uma boa tradução. Ó, percebe que está usando a mesma estrutura aqui de novo? Mesma sequência, né? Primeiro está vindo dativo, com esse dem aqui com M. Isso aqui é claramente um dativo, seja masculino ou neutro, né? E depois, ó, eine rasche Entwicklung. Provavelmente aqui está o acusativo, como Uhum. foi na frase anterior. É, esse Damit aqui é para quê, né? Não. Ó, ele tem sentido de conclusão. Então, ele é um portanto, ou se Portanto, você quiser traduzir ao pé da letra, é um com isso. Que também tem uhum. sentido de portanto. Com isso, ao elemento revolucionário Né? na desconstrução desconstrução, né? Zerfallen, né? Não, é declínio. Declínio. Zerfallen, assim, Uhum. declinar. No declínio da sociedade feudal. Não, presta atenção com o que zerfallen está se relacionando. O que ela é? O que essa palavra é? Ela é aquele participo primeiro que funciona como adjetivo. Ela tem que estar vinculada a um substantivo aqui. Então, é a sociedade feudal em declínio. Percebe? Uhum. Estava traduzindo como substantivo, sabe? O declínio. Entendi. Então, ao elemento revolucionário na sociedade feudal em declínio, Ou em decadência, enfim. um rápido desenvolvimento Uhum, exatamente. ao elemento revolucionário na sociedade feudal em declínio, um rápido.
deram à navegação e à Navegação. indústria um crescimento nunca conhecido, e com isso deram ao elemento revolucionário na sociedade feudal em declínio um rápido desenvolvimento. É que ele está falando do momento revolucionário no interior da sociedade feudal ainda. Então, a burguesia como classe revolucionária ainda. Uhum. Tá bom por hoje? Tá bom. Você falou 1h30 aquela hora, parece estar meio Uhum. cansado já. Tá bom. Ô, João, eu só queria tirar aquela dúvida que eu te mandei no grupo. Aham. Tava pensando mesmo nós falar só disso rapidão. Uhum. Cara, eu fiquei pensando nessa dúvida sua. Vou tentar explicar aqui do jeito que talvez eu acho que você vai entender, mas enfim. Uhum. Quando eu falo para você que essa terminação height, kite, ela produz palavras assim abstratas, não quer dizer necessariamente que o objeto a que ela está se referindo seja um objeto abstrato, igual no que você, o Uhum. exemplo que você trouxe para mim como atividade, né, que é uma das coisas menos abstratas possíveis. Né? Uhum. E o outro que você trouxe para mim foi Dreiheit, né, que é trindade, Uhum. que é o mais abstrato possível, a não ser que você seja cristão. Né? Aí você vai. Bom. Então, essa categoria de abstração, ela não é necessariamente relacionada à coisa que a palavra se refere. Ela é uma categoria gramatical. Vou abrir aqui para você. E tem, nos substantivos, tem um monte de classe de substantivo. Uma dessas classes é o tal concreta, substantivos concretos, e os substantivos abstratos. Eu vou ler bem rapidinho aqui com você, até aqui assim só. Substantive lassen sich aus unterschiedlichen Perspektiven nach ihrer Bedeutung oder Semantik näher einteilen. Os substantivos deixam-se alinhar a partir de perspectivas diferentes, segundo o seu significado ou semântica mais próximos. Aus grammatischer Sicht, em uma visão gramatical, stehen derjenigen inhaltlichen Eigenschaften im Vordergrund das grammatische Verhalten. Tá. Na visão gramatical, as propriedades de conteúdo desses substantivos, se colocam no pano de fundo que influencia o comportamento gramatical dos substantivos. Aqui ele vai colocar aqui em 3 categorias, então. A que interessa para a gente é a primeira. Gegenständlich oder nicht. Quer dizer, Gegenstand, objeto. Gegenständlich é objetivo ou não. Concreta versus abstracta. Exemplos dos concreta. Quais são os substantivos concretos? Concreta, substantivos concretos, nennt man die substantivos, são nomeados os substantivos, com os quais é delimitado algo objetivo. Por exemplo, homem, mente aqui no humano, né? Man, homem, Frau, mulher, Kind, Fisch, peixe, Aal, não me lembro, Blume, Rose, Tisch, Uhum. Fenster, certo? Janela, carro, vale, floresta, Wasser, água. Uhum. Frankfurt, nome de cidades, nome de lugares também são substantivos concretos. Os abstracta, bom, abstractas são substantivos com os quais é delimitado algo não objetivo. Por exemplo, etwas gedacht, algo que foi pensado. Então, a lista aqui, aí vem. Representações humanas, Geist, Seele, alma. Ações, Schlag, que é bater, Schnitt, boicote, Schnitt, passo, boicote, boicote mesmo. Vorgänge, processos, né? Viver, morrer, nadar. Tudo isso aqui é abstrato para a Certo. gramática, certo? Certo. Sustende, estados, né? Friede, paz, Ruhe, Certo. calma, repouso, Angst, medo, Liebe, amor. E aqui que vai entrar a sua pergunta. Eigenschaften. Würde, dignidade, Verstand, que é intelecto, né? Que são propriedades. A partir daqui você vai ver que vai aparecer um monte de palavrinha com kite, height, etc. Uhum. Ehrlichkeit, honestidade. Krankheit, doencidade, digamos assim. Uhum.
é o estado de estar doente. E Dummheit, que é a burrice. Cara, por que que vai entrar aqui sua pergunta? Essas duas, essas duas terminações, Heit, Kite, elas são usadas para você fazer uma substantivação de adjetivos. Então, aqui, ó, ehrlich, krank, dumm, esses três exemplos. Ehrlich significa honesto. Dumm, burro. E krank, doente. Tudo isso aqui, esses adjetivos, né, eles não vão entrar aqui nessa interpretação aqui do que é, o que é concreta e o que é abstrata, porque isso aqui se refere só a substantivos. Mas quando a gente fala ehrlich, a gente está colocando uma propriedade em um objeto concreto. Por exemplo, der ehrliche Mann, o homem honesto. Agora, se a gente quer pegar essa propriedade desse determinado homem e transformar isso num substantivo, aí a gente tem que abstrair a propriedade do próprio homem a que está relacionado, sacou? E aí por isso a gente vai e fala que é uma abstração, de Ehrlichkeit. Entendi. Nessa hora você não está falando mais nem de um substantivo concreto, porque você não encontra honestidade por aí, e você nem está falando mais do Ehrlich como propriedade de alguém que é concreto. Está Uhum. falando da honestidade em si. Uhum. Esse é o procedimento. Então, para resumir, cara, é uma substantivação de adjetivo. Kite, height, Tá. No geral, né? no geral. Tá. Como saber quando a gente vai usar kite, height? Primeiro, as duas são a mesma coisa. Essa diferença de H para o K é uma questão só de pronúncia, para deixar mais confortável. Uhum. Eu não acho muito necessário aprender isso, mas achei um vídeo no YouTube de um cara ensinando. Caso você queira ver, assim, ele falando em alemão, mas tem legenda e a legenda assim bastante palatável. Uhum. Depois Aí eu ele abro. explica, Eu vou dar uma olhada. né? Você quer ver sozinho depois? Uhum. Eu vejo sozinho. Tá certo. Mas por questão de curiosidade mesmo. Não, era só uma dúvida, assim, que eu tava montando uma apresentação lá pro texto do Nietzsche lá e eu tava, tipo, cotejando, tá ligado? Com a tradução. Ah, Com a tradução que eu tava e o alemão, né? Aí eu tava. Aí surgiu, tipo assim, lendo assim. Surgiu assim, sabe? Tipo, de algumas opções assim que o cara usou de tradução. Eu fiquei na dúvida. Falei, pô, por que ele usou isso aqui? Só pra poder entender, assim, sabe? aham. Alguns critérios, assim. Mas beleza. O critério é gramatical, né? Se a gente não pensa em critério gramatical, aí parece que tem coisa que é muito concreto que está sendo tratado como abstrato. Mas Uhum. o exemplo que você trouxe, que eu acho que foi o exemplo que despertou sua curiosidade, né? Que é o Aktivität. Era isso? É. Taglischkeit. Ah, tá. Aí eu tenho o Tetis, né? E ó, Que era ação. E esse Tetis-Kite, que era atividade. exato. Só para você perceber. O verbo aqui é o verbo tun, fazer. Aí você tem das tun, que é o fazer. Você tem die Tat, que é o ato ou a ação. E você tem tetis, que significa ativo. Ó, tun é o verbo fazer. Das tun é o fazer, substantivação do verbo fazer. Uma coisa está sendo feita naquele momento. Você está falando da ação, a própria ação. Die Tat é o ato. Tudo isso aqui para mim é muito concreto. Chega no tetis, aí está falando de uma propriedade. Uhum. E aí você retira a propriedade e transforma ela em substantivo. Daí vira a atividade. Poderia falar, né? Dar exemplo lá. Der Fetischmann, o homem ativo. Uhum. Sacou? Mas aí quando você pega essa propriedade dele e transforma em substantivo, vira a atividade. Por isso é uma abstração. Entendi. Certo? Beleza. Valeu. Não tá Aí, certo. só pra confirmar isso, fica segunda, né? A aula mesmo? Fica, Tá, fica. tá já então. Então, beleza. Ficou meio apertado. Vou passar um pouquinho a tarefa pra você. Pode ficar tranquilo. Beleza, então. Falou então, João. Falou, mano. Até Bom mais. final de semana pra você, viu? Você também. Boa semana do aniversário aí. Ah, tem que terminar agora. É a semana toda. Falou. É.